O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Definição. Na reunião de 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, um amigo do plano espiritual lembrou aos seus componentes a discussão de temas doutrinários, por meio de perguntas nossas à entidade Emmanuel, a fim de ampliar-se a esfera dos nossos conhecimentos. Consultado sobre o assunto, o Espírito Emmanuel estabeleceu um programa de trabalhos a ser executado pelo nosso esforço, que foi iniciado pelas duas questões seguintes. Apresentando o Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes: científico, filosófico, religioso. Qual desses aspectos é o maior? Podemos tomar o Espiritismo, simbolizado desse modo, como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. A fim de intensificar os nossos conhecimentos relativamente ao tríplice aspecto do Espiritismo, poderemos continuar com as nossas indagações? Podereis perguntar, sem que possamos nutrir a pretensão de vos responder com as soluções definitivas, embora cooperemos convosco da melhor vontade. Aliás, é pelo amparo recíproco que alcançaremos as expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais. Além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, e as novas realidades do plano imortalista transcendem aos quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, escapando, pois, às nossas possibilidades de exposição, em face da ausência de comparações analógicas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo, sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizado as últimas equações, nesse ou naquele setor de investigação e de análise. E por essa razão, que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Considerada nossa contribuição nesse conceito indispensável de relatividade, buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência, sem nos determos no exame técnico das questões científicas ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões, sobejamente movimentados nos bastidores da opinião, para considerarmos tão somente a luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano dentro de sua abençoada escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. As questões apresentadas foram as mais diversas e numerosas. Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espíritas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas, ora manifestando as suas necessidades de esclarecimento íntimo no estudo do Evangelho, ora interessados em assuntos novos
que as respostas de Emmanuel suscitavam. Em seguida, o autor espiritual selecionou as questões, deu-lhes uma ordem, catalogou-as em cada assunto particularizado e eis aí o novo livro. Que as palavras sábias e consoladoras de Emmanuel proporcionem a todos os companheiros de doutrina o mesmo bem espiritual que nos fizeram. São os votos dos modestos trabalhadores do Grupo Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Pedro Leopoldo, 8 de março de 1940. Ciência. Pergunta número 1. Tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem. Ciências fundamentais. Pergunta de número 2. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo Divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Pergunta de número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos cooperam com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos, que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, na verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos e inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. Pergunta de número 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 de milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas, aproximadamente, como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? A química necessita apresentar essa divisão de elementos para
a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica. No mundo, contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origens. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Pergunta de número 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, podemos observar manifestações de espiritualidade? Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não podemos ver propriamente manifestações de espiritualidade, como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob a bênção de luz da natureza divina. Pergunta de número 6. Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra? Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a forma mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com o Cristo, nos primórdios da organização planetária, encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tornando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Pergunta de número 7. Existe uma lei de progresso para a individuação química? Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que no círculo industrial a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra em novo ciclo vital na ascensão para o seu destino. Pergunta de número 8. Qual a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a industrial? Na primeira, preponderaram os ascendentes espirituais em todas as organizações, ao passo que na segunda, todos os fatores podem ser de atuação propriamente material. Nisso reside a grande diferença. É que na intimidade da célula orgânica, o fenômeno da vida submete-se a um agente divino em sua natureza profunda. E nos compostos industriais, as combinações químicas podem obedecer a um agente humano. A radioatividade, pergunta de número 9, opera a destruição ou a evolução da matéria? Por meio da radioatividade, verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individuações químicas, convertidas em energia, movimento, eletricidade,
luz na ascensão para as novas modalidades evolutivas em obediência às leis que regem o universo. O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pergunta de número 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças? O Sol é a sua fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito. Pergunta de número 11. Como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde da obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para mais alto. Pergunta número 12. Em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios? As expressões diversas da natureza terrestre, em suas primitivas agregações moleculares, obedeceram ao pensamento divino dos prepostos de Jesus quando nas manifestações iniciais da vida sobre a costa do orbe. Remontando a essas origens profundas, podeis observar então o esforço dos espíritos sábios do plano invisível na manipulação dos valores da química biológica, nos primórdios da vida planetária, estabelecendo a caracterização definitiva dos processos da natureza na fixação das espécies, prevendo todo o mecanismo da evolução no futuro e entregando seu trabalho às leis da seleção natural que, sob a égide de Jesus, prosseguiriam no aperfeiçoamento da obra terrestre através do tempo. Pergunta de número 13. As forças espirituais organizaram igualmente a atmosfera do mundo? Isso é indubitável. A inteligência com que foram dispostos os elementos do cenário para o desenvolvimento da vida no planeta vô-lo comprova. A algumas dezenas de quilômetros foram colocados os revestimentos do ozônio, destinados a filtrar os raios solares, dosando-lhes a natureza para a proteção da vida. Da atmosfera recebeis a maior porcentagem de nutrição para o entretenimento das células. E como o nosso escopo não é de citações eruditas, nem o de redizer os preceitos científicos do mundo, lembremos que um homem, na manutenção da sua vida orgânica, necessita de regular quantidade de oxigênio, 15 gramas de azoto alimentar e 500 gramas de carbono alimentar. O oxigênio é uma dádiva de Deus para todas as criaturas. Quanto ao azoto e ao carbono, é pela sua obtenção que o homem luta afanosamente na terra, recordando-nos a exortação dos textos sagrados ao espírito que faliu: comerás o pão com o suor do teu rosto. O problema básico da nutrição, nessa conta de química, é uma reafirmação da generosidade paterna do Criador e do estado expiatório em que se encontram as almas reencarnadas neste mundo.
Pergunta de número 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativamente à morte térmica do planeta? É certo que todo organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. As energias do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui, para surgirem noutra parte. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente. E o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo, demarcando em bases inseguras a duração das obras conhecidamente transitórias, mas o de valorizá-lo como oportunidade sagrada para as edificações definitivas do nosso espírito, as quais são inacessíveis a todas as transformações da matéria em face do infinito. Física. Pergunta de número 15. Existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? Essa verdade é incontestável, e o homem poderá examinar e estudar constantemente, auferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes, porém todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. Pergunta de número 16. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Hansai e Soddy, entre outros, no campo da física, sobre os átomos e os elétrons, são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução anímica? A ciência, propriamente humana, poderá estabelecer bases convencionais, mas não há a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Pergunta número 17. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? As noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais, em cujo ápice repousa a diretriz divina, que governa todos os mundos. Os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente, e os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Pergunta de número 18. Onde o ponto imediato de observação para que a física reconheça a existência de Deus? Desde o ponto inicial de suas observações, a física é obrigada a reconhecer a existência de Deus em seus divinos atributos. Para demonstrar o sistema do mundo, o cientista não recorreu ao chamado eixo imaginário? Basta essa incógnita para que o homem seja conduzido a ilações mais altas no domínio do transcendente. A mecânica celeste prova a irrefutabilidade da teoria do movimento.
O planeta move-se na imensidade. A matéria vibra nas suas mais diversificadas expressões. Quem gerou o movimento? Quem forneceu o primeiro impulso vibratório no organismo universal? A ciência esclarece que a energia faz o movimento, mas a força é cega e a matéria não tem características de espontaneidade. Só na inteligência divina encontramos a origem de toda a coordenação e de todo equilíbrio, razão pela qual, nas suas questões mais íntimas, a física da Terra não poderá prescindir da lógica com Deus. Pergunta de número 19. As noções de física conhecidas pelos homens são definições reais e definitivas? Os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações. Mergulhadas nas vibrações pesadas do círculo da carne, as criaturas têm notícias muito imperfeitas do universo, em razão da exiguidade dos seus pobres 5 sentidos. É por isso que o homem terá sempre um limite nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades de análise de modo a valorizar os esforços e iniciativas da criatura. Pergunta de número 20. Como poderemos compreender o éter? Nos círculos científicos do planeta, muito se tem falado do éter, sem que se possa alguém fornecer uma imagem perfeita da sua realidade, nas convenções conhecidas. E, de fato, o homem não pode imaginá-lo dentro das percepções acanhadas da sua mente. Por nossa vez, não poderemos proporcionar a vós outros uma noção mais avançada, em vista da ausência de termos de analogia. Se, como desencarnados, começamos a examiná-lo na sua essência profunda, para os homens da Terra o éter é quase uma abstração. De qualquer modo, porém, busquemos entendê-lo como fluido sagrado da vida, que se encontra em todo o cosmo, fluido essencial do universo, que em todas as direções é o veículo do pensamento divino. Pergunta de número 21. Pode a física oferecer-nos elementos para apreciar o plano divino da evolução? Também aí podereis observar a profunda beleza das leis universais. Ao sopro inteligente da vontade divina, condensa-se a matéria cósmica no organismo do universo. Surgem as grandes massas das nebulosas e, em seguida, a família dos mundos, regendo-se em seus movimentos pelas leis do equilíbrio, dentro da atração, no corpo infinito do cosmo. O ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos. Sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera um movimento. O movimento faz surgir o equilíbrio da atração e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pergunta de número 22. A substância é igual em todos os mundos? Como compreender a revelação
dos espectroscópios. Reconhecido o axioma de que o universo obedece a uma lei de unidade, somos obrigados a reconhecer que o que se encontra no todo existe igualmente nas partes. Contudo, o espectroscópio não vos poderá revelar todas as substâncias que se encontram nos outros mundos. E não podemos esquecer que a Terra é um apartamento muito singelo dentro do edifício universal, sem que possamos conhecer, pelos seus detalhes modestos, a grandeza infinita da obra do Criador. Pergunta de número 23. Existe uma lei de equilíbrio, uma lei de fluidos? As grandes leis gerais do equilíbrio têm a sua sede sagrada em Deus, fonte perene de toda a vida. E em falando da lei de fluidos, cada orbe a possui de conformidade com a sua organização planetária. Com relação ao plano terrestre, somente Jesus e os seus mensageiros mais elevados conhecem os seus processos com a devida plenitude, constituindo essa lei um campo divino de estudos, não só para a mentalidade humana, como também para os seres desencarnados que já se redimiram dos labores mais grosseiros junto dos círculos da carne, a fim de evoluírem nas esferas mais próximas do cenário terrestre. Pergunta número 24. As leis da gravitação são análogas em todos os planetas? As leis de gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade. Conceitos esses que, por sua vez, seguirão igualmente o curso progressivo do conhecimento. Pergunta número 25. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível? Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Pergunta 26. Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Pergunta de número 27. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Pergunta de número 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo Divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Sim, em todos os reinos da natureza palpita
a vibração de Deus, como verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Pergunta número 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão se reencarnar? E em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? No caso dos espíritos evolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica, junto ao esforço dos prepostos de Jesus que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, tendem a aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem e que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Pergunta de número 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com um novo espírito, novo nascimento na esfera do mundo. Pergunta de número 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Pergunta de número 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com um embrião natural que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar diretamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo,
porém não constitui regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra. Dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Pergunta de número 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares, e ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformando-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Pergunta de número 36. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuamente nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
Pergunta número 38. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas no mendelismo? O mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Faz-se mister considerar igualmente que, em escala decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações, pelo material simples e primitivo tomado para as suas observações práticas, tais como os amplexos celulares de plantas e de animais, constituídos por expressões rudimentares. Em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Pergunta número 39. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre homens e entre os animais? Não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sob penosos resgates de pretérito delituoso. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. A Terra é uma vasta oficina. Dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Todavia, encontram a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados, razão pela qual a fonte de energias puras não se pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a deturpam, operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas, objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. Pergunta de número 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundado em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Pergunta de número 41. A ideia de evolução, que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do espiritismo? Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Psicologia. Pergunta 42. Como poderemos compreender pelo espiritismo o preceito da psicologia que afirma a experiência dos nossos 5 sentidos como todo o fundamento de nossa vida mental? O Espiritismo esclarece
que o homem é senhor de um patrimônio mais vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando que o legítimo fundamento da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Pergunta 43. Estabelecendo a psicologia do mundo como a sede da memória, do julgamento e da imaginação, as partes do cérebro humano, cujas funções não são ainda devidamente conhecidas pela ciência, retardam a solução de um problema que só pode ser satisfeito pelos conhecimentos espíritas? Distante das cogitações de ordem divina, a psicologia terrestre efetua essa procrastinação até que consiga atingir o profundo estuário da verdade integral. Pergunta de número 44. Poderá a psicologia chegar a uma solução cabal do problema das desordens mentais denominadas anormalidades psicológicas? Movimentando tão somente os materiais da ciência humana, a psicologia não atingirá esse desiderato, conservando-se no terreno das definições e dos estudos distantes da causa. Os conhecimentos do mundo, porém, caminham para a evolução dessa ciência à luz do Espiritismo, quando então seus investigadores poderão alcançar as soluções precisas. Pergunta 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderes desconhecidos do nosso aparelhamento mental, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo? Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, a que chamam subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado em existências múltiplas da criatura. Arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Pergunta 46. Como poderemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental? Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Ações essas, oriundas do seu esforço incessante, projetadas através do cérebro material, que não é mais do que um instrumento passivo. Pergunta 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Os psicologistas humanos que se encontram ainda distante das verdades espirituais
dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Pergunta 48. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Pergunta 49. Como devemos conceituar o sonho? Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra. Quando, então, se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Pergunta de número 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é o impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são um testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Pergunta número 51. A loucura é sempre uma prova? O desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje. No presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. O Consolador, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pergunta número 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, vivenciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Pergunta 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Os corações que oram e vigiam, realmente de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam
o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias, quando a criatura se fez credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os efeitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Sociologia. Pergunta 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Pergunta 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Pergunta 56. Pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço espiritual individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará, naturalmente, todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Pergunta número 57.
Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de Evangelho. Pergunta número 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento das leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam no mundo? Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para execução das provas individuais, nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Pergunta número 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentaram inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. A doutrina consoladora dos espíritos reafirma a verdade de que cada homem será dado de acordo com os seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem,
razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Pergunta número 60. Como se deverá comportar o espírito perante a política do mundo? O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como um galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de rodas de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, desprendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Pergunta número 61. Como deveremos encarar a política do racismo? Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Pergunta de número 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? À medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e no íntimo haveis de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente? O armamentista ou político ambicioso que montam com frieza e maquinaria da guerra incompreensível não são mais impiedosos que o leão selvagem?
Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior, na vida terrestre.